gostaria de agradecer ao convite, pela participação no evento, em especial à professora Gabriela Campodônico, né, o prazer de conhecê-la aqui, ainda que virtualmente, à organização do evento, ao Sérgio, ao Bassul e Curi, e aos colegas e as colegas, a Débora, o Juan Carlos e a Manuela, pelas excelentes apresentações. Tenho aprendido bastante aqui e um prazer compartilhar com vocês essa discussão dessa mesa, né? Antes de apresentar o meu trabalho, eu tenho que admitir a minha condição de outsider realmente no evento, né? Primeiro que estou falando em português, sou da antropologia e não sou especialmente um pesquisador da área do turismo, né? Mas a ideia da comunicação foi de fazer uma provocação das contribuições da antropologia visual e urbana para o estudo da memória do trabalho, né? E eu acho que esse é um tema que atravessa a sessão. Claro que eu não tenho como fazer isso sem fazer referência à minha pesquisa, né? Como chama Marisa Peirano, chama de teoria etnográfica, né? Essa ideia de apresentar elementos teóricos ou reflexões teóricas de um campo temático baseada na experiência de trabalho de campo, né? Então, a estrutura da minha apresentação... deixa eu botar o meu tempo, senão eu vou me perder. Vou falar um pouco do que a gente entende como etnografia da duração, né? Depois vou entrar na minha experiência de mestrado, que foi uma investigação sobre memória do trabalho. E depois vou falar um pouco das imagens de um interlocutor específico, como é que isso dá para refletir alguns pressupostos teóricos e metodológicos, que essa é a ideia da apresentação, a apresentar a antropologia visual do trabalho como um método e, por fim, fazer uma síntese dos argumentos da apresentação. Então, começando, a etnografia da duração, ela tem uma proposta, proposta pelas professoras, que são professoras aqui da URGS, em Porto Alegre, a Ana Luísa Rocha e a Cornélia Eckert, de pensar uma etnografia, ou seja, um exercício de trabalho de campo, que consiga perceber a duração, ou seja, a memória, os esforços de memória dos sujeitos com os quais a gente faz pesquisa de campo, né? Então, a etnografia tem essa característica de um trabalho de campo, da longa permanência com as populações estudadas, e a duração aparece como um conceito da existência humana, ou seja, do esforço de permanecer no tempo, quando o tempo é essa descontinuidade, né, que se apresenta para nós. Então, alguns conceitos que estruturam um pouco essa ideia de um estudo antropológico da memória são de outras áreas, são da história, são da filosofia, algumas referências provavelmente que vocês conhecem, porque são, enfim, da Europa, são bem famosas nesse sentido, né? Então, a ideia, por exemplo, do Bachelard, de que a memória é rara, né? De que a memória não ela é um esforço, né? Para a gente conseguir rememorar, ou tirar coisas da memória, é necessário se esforçar, né? Também pontuo a definição do Legoff, né? De que a memória não é algo que se pega num baú antigo, numa caixa antiga, e se reconta, né? A memória é algo que é construído no presente, né? Ela tem uma vinculação coletiva, e o que é mais importante para nós, dessa perspectiva da etnografia da duração, é que a memória é constituída de imagens, né? Então, essa perspectiva etnográfica que nós registramos num artigo em 2019, é justamente a maneira como nós acessamos as memórias das pessoas com as quais a gente faz trabalho de campo, é a partir das imagens que essas memórias evocam, né? E, por que não, né, para conseguir se adequar a essas imagens que são retomadas nas memórias, utilizar de imagens como um método de pesquisa, né? Eu vou explicar um pouco melhor por que e como isso se dá, né? E uma coisa que foi muito importante é perceber que as imagens elas já estão no campo, elas já estão e são mobilizadas, são utilizadas
são referenciadas pelas pessoas, pelos interlocutores de pesquisa, pelos grupos sociais observados, enfim, né? Então, vou entrar como um exemplo de como essa metodologia de entender a cultura urbana em especial e o trabalho, os grupos de trabalho, a partir das imagens, vou entrar na minha experiência de mestrado. Foi uma pesquisa realizada no período de 2015, já de início da graduação até 2018, e foi com uma comunidade ferroviária numa cidade média, no sul do Brasil, chamada Pelotas, e teve como base das suas reflexões as narrativas de pessoas de 60 a 80 anos que tinham vivenciado uma experiência de vínculo total com a ferrovia, mas de uma ferrovia brasileira em crise, de uma ferrovia em abandono, né? E eram pessoas que tinham um vínculo com o trabalho que ia para muito além do trabalho, né? Eram pessoas que tinham moradia próxima do trabalho, enfim, né? E que vivenciavam essa experiência de crise com muito lamento, né? Mas assumindo um certo protagonismo de fazer durar a sua memória frente a esse processo de crise, né? Com uma série, inclusive, de imagens, né? Então, as imagens tinham um papel fundamental para essas pessoas para fazer durar a sua memória no tempo, né? Frente a um processo de dissolução da sua profissão, né? Então, vou entrar num caso específico do Rubem Medeiros, que é senhor, atualmente com 85 anos, que é um trabalhador que iniciou o trabalho na rede ferroviária nos anos 50, na década de 1950, no final da década, e que trabalhou até o final da década de 80. Né? E esse era um trabalhador da linha da manutenção da via férrea, né? E que foi um dos principais interlocutores de pesquisa. E ele vai, a partir das narrativas dele, eu vou acessando a memória desse tipo de trabalho, né? Mas uma cena muito característica, né, desse tipo de exercício de pesquisa eram cenas como essas. Cenas em que as imagens e os documentos, principalmente, né, tinham um papel importante nas narrativas que ele queria relatar, né? Então, essas cenas de fotos na mão, de imagens na mão, era uma cena muito comum. E aí, passei, em especial, a entender que aquelas imagens tinham um papel fundamental para a recuperação dessa memória. Então, são imagens de acervo pessoal, né? Em especial essa foto, que ele é esse senhor à direita, bem à direita, né? Na época que ele estava trabalhando na via férrea. E aí, o processo de pesquisa passou a incorporar essas imagens de acervos pessoais dos trabalhadores e trabalhadoras para contar histórias e para articular esses sujeitos, que eram sujeitos aposentados, jubilados, né, em outras esferas de discussão, né? Então, por exemplo, uma das estratégias de pesquisa que nós fizemos foi organizar um museu de rua, né? Banner constituído de imagens e narrativas dessas pessoas que possibilitou deslocar essa discussão da memória por diferentes locais da cidade, né? Então, participação em exposições onde os ferroviários tinham os seus próprios acervos de objetos e de imagens, né? E essa imagem, no caso do Rubem, passou a ser, a imagem fotografada, né, de documentos que ele tinha, passou a ser, por exemplo, material para ser discutido em atividades nas escolas, né? Passou a ser flyer de eventos que nós organizamos, né? E eu quero enfatizar um aspecto importante dessa imagem, é que ela apresenta camadas de tempo. Conforme o tempo da pesquisa foi se desenrolando, nós tínhamos produzido imagens desses sujeitos, não só as deles de acervo, mas também durante o processo de pesquisa. Então elas criavam, como nesse slide e nessa foto, várias camadas de tempo, né? E a memória passa a ser
por exemplo, aqui ele estava falando de uma foto dentro da foto dentro da foto. Então, a imagem permite essas diferentes camadas de tempo e de interação desses sujeitos em diferentes espaços e conexões com programa de rádio, exposições, enfim, né? Então, essa experiência articulou, que a gente desenvolveu também num artigo recente na revista Fotocronografias, que é uma revista de antropologia visual, né, uma revista de ensaios visuais, o argumento de que isso pode ser uma metodologia de trabalho, né, de pensar a antropologia visual e as imagens desses sujeitos como um método de diálogo, de exposição do material produzido numa pesquisa e, principalmente, de colaboração, né? Então, a ideia de uma antropologia colaborativa, né? E, se tratando do trabalho, a gente está sempre numa relação tensa quando se apresentam imagens do trabalho, porque nós estamos apresentando imagens de um processo de exploração ou de um processo de precarização do trabalho, né? Mas a ideia é que a imagem abre múltiplos sentidos, né? E que essa imagem, no caso da pesquisa com as ferrovias, mas de outras pesquisas com memória ou com memória do trabalho, é que ela é suporte para diálogo com essas populações das quais nós estamos estudando, né? Então, bastante breve a minha comunicação, quis fazer para resumir um pouco a ideia da minha fala. Primeiro, que a etnografia ela se coloca num processo de envelhecer junto, ou seja, de um tempo compartilhado com essas populações, né? E, ou seja, camadas de tempo que se articulam a partir daí. E a imagem, como um registro de um momento no tempo, ela também, e a sucessão de imagens ao longo desse processo, ela produz camadas de tempo, não só o registro do processo de campo, mas desse diálogo, né? E elas são construídas em diálogo, né? Então, a fotografia era um modo de conectar com os públicos, de conectar com essas rememorações, mas de tornar essas rememorações um material para ações no presente. Então, essa foi uma principal estratégia do estudo da memória. Também é importante pontuar esse aspecto compartilhado da antropologia visual e que ela resulta em coleções antropológicas, no sentido de estudar, por exemplo, a memória do trabalho e produzir uma coleção de imagens, que não são só fotográficas, são documentais, são sonoras, são fílmicas e por aí vai, né? Essa coleção registra um esforço de compreensão da memória de um grupo pesquisado, né? Também um conceito importante na antropologia é o de êmico, né? Ou seja, a antropologia visual, para nós, defendida por nós numa série de publicações, ela não é simplesmente tirar fotos, né? Ela é também tirar fotos em situação de trabalho de campo, mas ela primeiro um reconhecimento de que as imagens existem em nós, como sujeitos, como seres humanos, na nossa memória, no nosso pensamento, e esse é uma maneira de entender os mundos sociais. Também, em termos de antropologia urbana, eu queria registrar também um ponto importante, é que fazer pesquisa com grupos urbanos ao longo do tempo permite que a gente compreenda as narrativas desses sujeitos em diferentes situações, em diferentes contextos, para diferentes audiências, para diferentes públicos, e até mesmo a repetição dessas narrativas. Então, diferente de uma história oral, por exemplo, onde a gente faz uma entrevista com densidade, né, em densidade, ou várias repetições de entrevistas, essa não era necessariamente um acompanhamento de uma narrativa para mim somente, e sim em outras situações, em
de discussões que essas pessoas rememoravam e gostavam de contar histórias e de se esforçar para manter a sua memória em outras das mais variadas situações ao longo do trabalho de pesquisa. E essa metodologia permite colocar ou proporcionar entender os trabalhadores e trabalhadoras aposentados, que eram aposentados, mas sair um pouco dessa figura de aposentados ou só de trabalhadores que estão rememorando algo e assumir um pouco mais um protagonismo no sentido de curadores de exposição, de palestrantes, de expositores. Então, essa mudança na figura desse sujeito do trabalho, que rememora o seu trabalho e passa a atuar no presente sobre a memória, é um campo do qual a etnografia se dedica a fazer, né? Então, espero que tenha sido compreensível, agradeço, foi 15 minutos, assim, é muito rápido, né? Mas espero que a gente possa debater um pouco mais e continuar trabalhando juntos, agradeço.